hoje, olha, uma assembleia extraordinária do Paranaíba Tênis Clube aprovou a venda do clube para o município pelo valor de R$3.700.000 líquidos a serem pagos na lavratura da escritura pública de compra e venda. Com a presença de 30 associados em condições de voto, a assembleia foi realizada no barracão que abrigava o restaurante do clube e seguiu a ordem do dia da convocação, com explicações da presidente do Conselho Deliberativo, Conceição Aparecida de Souza. Bom, foram aprovados por unanimidade desligamento de sócios inadimplentes, alienação do imóvel sede, dissolução da entidade jurídica e nomeação de 3 liquidantes. A Conceição Aparecida de Souza, ela então presidente do Conselho Deliberativo, ela fala aí da questão do esforço, né, que foi iniciado aí há 1 ano junto à diretoria executiva para a recuperação do clube que está em completo abandono com dívidas na justiça. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Thalita. Eu acredito que foi muito positiva a assembleia de ontem, mas antes de falar sobre a assembleia de ontem, eu gostaria de fazer uma retrospectiva a respeito do que é e de como estava o Paranaíba Tênis Clube atualmente, né? Eu sou sócia há bastante tempo e é de conhecimento de todos que o Paranaíba Tênis Clube é um clube particular, né? Uma sociedade civil sem fins lucrativos de recreação, lazer e esporte. Só que há muito se encontrava sem poder conseguir executar os seus objetivos para o qual foi criado, porque já há cerca de 2 anos mais ou menos, ou mais que isso, ele está totalmente desativado, né? Foi se desativando as suas ações aos poucos, né? Primeiro do próprio espaço para eventos, que está inutilizado, a quadra. Depois as piscinas tiveram que ser esvaziadas, o tobogã não funciona. A única coisa que ainda funciona lá é o campo que está terceirizado, né? Mas já o clube não tem mais funcionários. Então, por que se chegou a essa situação? Os sócios, como vocês sabem, como é de conhecimento de toda a sociedade, eram pessoas que compravam seus títulos e pagavam suas mensalidades. Normalmente, pessoas de algum poder aquisitivo, né, na cidade, que formou essa sociedade particular, onde as suas famílias frequentavam. Com o passar dos anos, os sócios foram abandonando esse patrimônio, simplesmente se afastavam e deixavam de pagar suas mensalidades. Então, foi impossibilitando a manutenção do clube, com energia elétrica, reformas, manutenção de piscinas, manutenção de saunas, cuidadores, zeladores, porteiros, enfim, nós não tínhamos mais condições, a partir do momento que eu passei a integrar a diretoria, né, e a tomar conhecimento dessa situação e a querer ajudar a resolver esse problema, já estava praticamente paralisada todas as ações do clube. Antes disso, o clube já tinha sofrido ação judicial, né, e estava em leilão, já para ir para leilão, e a gente conseguiu recuperar, vendeu parte do terreno. Na época, um outro diretor, né, na diretoria executiva, mas os sócios decidiram por vender parte do terreno e acudir e tirar o clube do leilão, porque o clube poderia ser totalmente perdido pelos sócios naquela oportunidade. O que acontece? Depois disso, tentamos algumas medidas, mas com 40 sócios pagando uma mensalidade de R$90, não era possível, né, dar continuidade às ações do clube, ou seja, tornar o clube próprio para ser frequentado, para ser usado as piscinas, ou colocar tudo em andamento. Inclusive, ficou, durante algum tempo, uma funcionária na portaria que recebia as mensalidades e quitava algumas poucas dívidas tributárias ou fiscais, e
com esse salário que os sócios iam pagando, e também energia elétrica. Chegou um ponto que a gente teve que desligar a energia elétrica, porque não tínhamos mais condições de assumir esses compromissos financeiros, diante de dívidas tributárias, fiscais, dentre outras. Por fim, a funcionária foi demitida, com esse pagamento que a gente já havia fazendo, a mensalidade dos sócios, com esses recursos, a gente fez o pagamento dela, acertou todos os direitos trabalhistas e tudo mais. Mas aí o clube ficou sem ninguém. Para não ficar totalmente abandonado, que seria um risco para nós, resolvemos terceirizar lá a parte do fundo, que é do campinho, né, para pelo menos ter uma movimentação ali. Mas, para quem quiser olhar, está lá o prédio muito deteriorado, aquela quadra de esporte sem condições de uso, hoje habitada por inúmeros pombos, muita fezes de pombos. Então, a gente sabe que fezes de pombos causam doença. Então, diante de tudo isso, não restou outra solução. Os sócios, diante de um interesse do prefeito municipal em desenvolver projetos sociais ali de lazer, esporte, né, e cultura, foi se amadurecendo uma conversa até que o prefeito fez uma proposta, né, de aquisição desse patrimônio, e nós fizemos 2 assembleias, foi avaliados pelos sócios essa proposta, e na noite de ontem se concretizou, autorizou os sócios que ainda existem, pagando as suas mensalidades, né, proprietários de títulos patrimoniais, que atualmente são 37, autorizaram a venda e foi vendido o clube ao município. O prefeito fez as suas explanações, as suas considerações, falando dos seus projetos. Então, eu acho que foi um ganho para a sociedade paranaíbense, porque um clube que era particular, de início, onde frequentavam poucas famílias, na maioria das vezes as de maior poder aquisitivo, hoje vai tornar-se um clube para todos, para a comunidade paranaíbense. Então, eu acho que isso foi um ganho para o município. E o dinheiro dessa compra, ele vai ser utilizado para pagar dívidas, né? O clube ainda tem dívidas para serem pagas e os sócios também vão ser beneficiados? Olha, Thalita, a questão da liquidação, ontem, como se trata de uma sociedade civil sem fins lucrativos, ela tem alguns ritos, né, a ser seguidos para ser liquidada e dissolvida. Nós também optamos para a dissolução da sociedade. Nomeamos nessa Assembleia 3 liquidantes, né, que após a concretização da venda, o pagamento, provavelmente a gente vai reunir em Assembleia novamente e vamos estar dando andamento aos procedimentos para essa dissolução. Por enquanto, eu ainda não posso te adiantar. Doutora Conceição, esse clube é um clube, o Paranaíba Tênis Clube, né, como você disse, é um clube muito tradicional, né, que existe há muitos anos em Paranaíba. Por fim, restaram esses 37 sócios pagantes. Você tem informação de quantos sócios já foram ativos no clube, aí, talvez no seu ápice, né, talvez na sua época mais agitada, né, mais ativa? Thalita, eu não posso te falar assim com certeza, mas pelo número de títulos, eu acho que ele já chegou a 400, 800 sócios entre idas e vindas, porque normalmente, regra do clube, segundo o estatuto, o sócio que ele deixa de pagar suas mensalidades por 6 meses, ele é excluído da sociedade, sem direito à indenização, sem qualquer reserva, independentemente de notificação, segundo o estatuto. Então, muitos sócios abandonam, simplesmente param de pagar. E quando a Rosa, que era uma funcionária que faz parte do patrimônio do clube, ela esteve por lá, normalmente ela ligava, chamava esse sócio, negociava, o sócio pagava, né, ou não. E simplesmente, às vezes, afastava sem dar qualquer satisfação. Quando, acho que meados do ano passado, em 2022, eu acredito, a gente fez uma verificação de quais os sócios estavam pagando e quais já tinham sido excluídos. A gente constatou que tinha essa presença de 40 sócios apenas. E aí a gente fez uma consolidação do quadro, registrou em cartório e tudo. Desses 40, atualmente 3 se afastaram e deixaram de pagar.
Então, por isso, 37. Gostaria de ressaltar a minha satisfação, né, diante desse acontecimento, porque é um clube que estava em total abandono, em completo abandono. Ele tem hoje a possibilidade de ser restaurado e de ser uma utilidade pública, né? Isso, para mim, é muito gratificante. Não sou eu que estou vendendo o clube, eu sou apenas representante do Conselho Deliberativo. Então, isso foi uma decisão dos 37 sócios em dia com as suas obrigações na tesouraria. Jornal do As empresas que você ouve a partir de agora apoiam e acreditam na sua cultura. Vai viajar? Não deixe para a última hora a